Boa noite a você que veio essa noite especial de adoração a Deus para mais um encontro com o Senhor. Cada quarta-feira é nossa oportunidade de abrir o coração a Deus, como fizemos há pouco em nossos grupos de oração. E aguardamos com ansiedade esse momento em que podemos falar com Deus, parece que mais de perto. E é na quarta-feira que nós trazemos as nossas histórias, exatamente como elas são, para serem colocadas aos pés de Jesus, para que Ele as transforme, para que Ele escreva nelas novos capítulos de vitória, de superação, histórias que vão enriquecer a coleção dos grandes heróis de Deus. Eu tenho certeza, olhando para esse auditório, para você que está aqui representando a história da sua vida, que há histórias lindas que Deus quer fazer através de você. Eu desde muito cedo gostei muito de histórias. E não exatamente porque a minha primeira formação seja na área de história. Bem antes disso, eu já era apaixonado por boas histórias. Eu me lembro com muita saudade do tempo em que, quando criança, eu chegava em casa com meus outros irmãos e junto com meu pai e mãe, no inverno, daquele lugar onde nós morávamos, passávamos horas ouvindo sobre histórias lindas. Histórias da nossa própria vida, dos nossos antepassados, histórias que nos faziam entender quem nós éramos e principalmente quem nós gostaríamos de nos tornar. Nesses momentos de contação de histórias, aconteciam também momentos em que conhecíamos as histórias imortalizadas nas páginas da Bíblia, as histórias dos grandes heróis de Deus. E muitas vezes, ouvindo essas histórias, eu ficava um pouco preocupado, embora apaixonado por elas, porque parecia que as pessoas dessas histórias pareciam ser pessoas muito especiais, muito diferentes de mim. Pessoas a quem Deus chamou, talvez, por habilidades especiais. Quem sabe fossem feitos de algum outro tipo de matéria, alguma outra coisa, porque estas pessoas eram, sem dúvida, pessoas que protagonizaram histórias que eu não podia imaginar que fosse possível uma pessoa comum viver. Eu cresci um pouco e agora aqui com vocês eu tenho percebido e conhecido outras histórias. Histórias de pessoas que são comuns, mas cujas vidas têm se tornado extraordinárias desde quando deixaram Jesus trabalhar na vida delas. E eu tenho certeza que quando você vem na quarta-feira, você vem trazendo a sua história. Você tem uma história para contar para Deus, não porque Ele não a conheça, mas porque você quer pedir a Ele que continue compondo a sua história, reescrevendo alguns capítulos, preenchendo algumas lacunas. Eu disse que eu gosto muito de ouvir histórias e contar histórias, também gosto de escrever histórias. E conhecendo algumas pessoas, eu tenho ouvido sobre histórias que valem realmente a pena serem escritas. Alguém deveria escrevê-las. Mas eu quero convidá-los nessa noite a pensar um pouco, nesses breves momentos que nós vamos passar juntos aqui, sobre um ingrediente que faz das histórias do povo de Deus as histórias mais bem-sucedidas. Eu tenho certeza que quando você vem na quarta-feira para entregar os seus pedidos de oração, seus agradecimentos, e pedir que Deus escreva a sua história, você sabe que existe um ingrediente especial, dentre muitos outros da vida cristã, que ele se destaca como sendo muito importante, como sendo o instrumento, o meio pelo qual Deus age. E esse instrumento se chama fé, disponível a todas as pessoas, a todos aqueles que buscam a Deus. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, e eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, que é o livro das mais bonitas histórias. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós lemos a respeito da fé. A fé como a certeza de alguma coisa. O que é que diz na sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 1? Já lá quase no final da Bíblia. Este livro imortaliza a história de personagens e repete a história de alguns personagens que nos são muito caros, cujas histórias nos emocionam. Mas o livro em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza. A fé é a certeza daquilo que nós vamos receber, as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Pode ser que a sua Bíblia diga isso de uma maneira um pouco diferente por causa da tradução, da linguagem, mas está exatamente dizendo que fé é uma certeza. E eu vim essa noite aqui para me reunir com vocês e juntos buscarmos na palavra de Deus qual é o modelo de fé, o que é verdadeiramente ter fé para enfrentar os dias difíceis, os momentos não esperados, aqueles capítulos da história que nós não apreciamos e não gostaríamos que existissem, mas eles estão lá, ou vão aparecer nas páginas seguintes. Como Agostinho, o pai da teologia ocidental, disse,
se você não está enfrentando problemas, se você não tem lutas importantes, se nada de ruim acontece na sua vida no momento, não se preocupe, isso está a caminho. Essa é a realidade da vida humana nesse planeta. Nós não podemos presumir que seja possível viver na Terra, depois do pecado, sem ter que enfrentar dissabores, traições, desencantos, dores e perdas. Esta é, infelizmente, a história desse planeta e nós somos personagens dessa história. Por enquanto, tudo tem que ser assim. Mas a fé é a certeza de coisas que vamos receber, coisas que esperamos. A prova também de que existem coisas que nós não podemos ver. Nós chamamos isso de fé. Quando se fala de fé, o ditado popular é ver para crer. Na verdade, muitas pessoas, e há histórias de pessoas que queriam ver para poder acreditar. Mas Jesus, ele inverteu esse ditado quando esteve entre nós. Ele nos explicou que, na verdade, é preciso crer para ver. Ele disse, se creres para alguém, se creres, verás a glória de Deus. É preciso crer antes de ver. E essa é a nossa maior dificuldade. Em geral, nós queremos ver Deus agir para acreditar. Precisamos de milagres, precisamos do maravilhoso, do sobrenatural, para então acreditar que Deus existe. Mas Ele está esperando pessoas que sejam capazes de crerem para poder ver, para enxergar as maravilhas que Ele está preparando. E esta, sem dúvida, é a distinção das pessoas comuns para as pessoas extraordinárias. Aquelas pessoas que se permitem crer para ver. Ele mesmo disse, bem-aventurado, está em João capítulo 20, versículo 29. Eu quero convidá-lo a ler comigo em voz alta, para que isso se torne mais forte e verdade na nossa vida. Leiam comigo. Bem-aventurados que não viram e creram. Felizes não são aqueles que creem porque viram, porque entenderam, porque perceberam, porque experimentaram, porque analisaram, mas aqueles que creram sem ver. Estes são os bem-aventurados, estes são os felizes, estes serão os protagonistas das grandes e maravilhosas histórias de Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Em Hebreus capítulo 11, o livro que estamos estudando, revisando esta noite, quase todos os grandes exemplos de fé são comprovados por atos de obediência. Vocês se lembram? Lá diz que pela fé Noé construiu uma arca, um barco, em terra seca. Pela fé, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, do seu ambiente seguro, do lugar onde ele tinha todo o conforto, para ir para uma terra que ele não sabia onde era. Pela fé, Sara e Abraão tiveram um filho em idade avançada, contrariando todas as leis da vida, da ciência, da biologia e da lógica. Pela fé, os pais de Moisés creram no infinito poder de Deus e também cuidaram do seu filho, que seria o libertador. Pela fé, Josué marchou em volta dos muros de uma cidade, sem nem mesmo entender por que estava fazendo isso, e Deus se manifestou. E a lista de Hebreus capítulo 11 continua mostrando que pessoas viveram as suas histórias, as suas experiências de vitórias, creram primeiro para ver depois. E será que estas pessoas não tiveram medo, receios, dúvidas? Sim, certamente eles as tiveram. Mas eles obedeceram e creram e obedeceram. E isso fez diferença na vida deles. Dentre as histórias da Bíblia, há uma que eu gosto muito, e é a história de Gideão. Você se lembra dessa história registrada na sua Bíblia em Juízes capítulo 6? Eu trouxe uma foto da caverna de Gideão, que fica no norte de Israel, entre essa cidade que você está vendo ali. Está bem difícil de ler, mas fica no norte de Israel. Se você observar, essa caverna foi onde aquela história aconteceu, que Gideão reuniu todos os possíveis soldados para enfrentar os midianitas numa grande e perigosa batalha. E ali eles beberam daquela água, daquela fonte, mas antes ele tinha feito um teste com Deus com aquela história do velo, da paina. Os judeus que moram nesse lugar me disseram que esta paina está lá ainda, porque as árvores estão ao lado, e você pode pegar do chão parece uma lã, mas é de árvore. E foi isso que ele pediu para parecer molhado e seco em alguns momentos, porque ele queria primeiro ver antes de crer.
Gideão, nesse primeiro momento, ele protagoniza a história contrária dessa que estamos revisando nessa noite. Ele precisava ver para crer, e Deus também foi bondoso com ele nesse momento, como é paciente conosco, muitas vezes, em nossa falta de fé. Mas se você continua estudando a história de Gideão, você vai perceber que ele entendeu a mensagem de que Deus, quando Deus age, não existe impedimentos, não existem impossíveis. Com todos aqueles soldados, e ele teve que mandar a maioria para casa, deixando uma mísera quantidade de 300 soldados para enfrentar mais de 100.000 estrangeiros invasores. Algo que fugia a qualquer lógica para que não duvidasse que o poder era de Deus. Eu quero convidá-los para relembrar essa história em Juízes capítulo 6 e o verso que vamos ler, digo melhor, Juízes capítulo 7 e o verso 2. Você encontra essa história, você acha nesse momento Gideão conversando com Deus, e Deus é quem está falando no verso 2, quando diz assim: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Gente demais! Será que Gideão havia entendido certo? Sim, ele havia entendido. Era muita gente, Deus precisava de muito menos gente, não precisava de ninguém, na verdade. Mas isso mostrou que Deus pode livrar você de qualquer inimigo, não importa o tamanho dele. Não importa o que você esteja passando essa noite, qual história você trouxe essa noite para entregar ao Senhor. Deus é mais do que suficiente para resolver o seu problema, para fazê-lo vencer o seu inimigo. Talvez você já tenha ouvido, como eu, a história de um pequeno filhote de urso. É uma história engraçada. Um pequeno filhote de urso que observava o urso grande, e ele percebia como o urso grande ficava sobre as patas traseiras e batia no peito e urrava bem forte para espantar os adversários, os que tentavam machucá-lo. E esse filhote aprendeu isso. Um dia estava sozinho e apareceu um felino que queria devorá-lo. Ele era bem pequeno, e ele, se lembrando da experiência do maior, colocou-se de pé também e com toda a sua força também urrou para o inimigo, e o felino saiu correndo. E agora, se você pudesse ver essa história de outro ângulo, você veria que, na verdade, o urso grande estava atrás do urso pequeno, fazendo aquele gesto. E ele nunca percebeu por que o inimigo saiu correndo. Essa história, essa ilustração, é para nos lembrar que o Senhor Jesus, Ele está sempre atrás de nós. Não há qualquer possibilidade dos nossos urros ou dos nossos gestos fazer com que o inimigo desapareça, que o problema se resolva, que as montanhas se movam de lugar, ou que a solução apareça para o nosso problema. Mas atrás de nós, sem que nós nos apercebamos disso, na maioria das vezes, o Senhor Jesus está em pé, e é diante da sua presença que o mal vai embora, e que os problemas são resolvidos, e nós precisamos confiar. Sim, não tenham medo, é o pedido de Deus. Não tenham medo dos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e poderoso. Nós precisamos lembrar, e isso nos faz corajosos diante de problemas que são muito maiores do que nós. Precisamos crer em Deus. No entanto, não é essa a nossa experiência de vitória o tempo inteiro. Há obstáculos que parece que nos impedem de ter essa experiência, essa história vencedora. Quais seriam esses obstáculos principais que nós precisamos relembrar? Nós precisamos entender que esses obstáculos precisam ser vencidos. Mas quais seriam as coisas que poderiam obstruir a sua fé? O primeiro dos obstáculos, está registrado em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, que nos lembra que o primeiro obstáculo para Deus agir, ou seja, para a nossa fé não funcionar, é nos esquecermos de que somos filhos do próprio Deus. Quando nos esquecemos disso, a nossa fé falha. Mas quando nos lembramos, somos fortes para enfrentar todas as dificuldades. Esquecermos de que somos filhos do próprio Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 4, diz: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Você é filho de Deus, Deus escolheu você,
Deus perdoou você, Deus aceitou você. Você pertence a Ele, você é responsabilidade dEle. E quando se esquece que é filho dEle, a sua fé fraqueja. A sua fé não funciona, porque de fato esse é um obstáculo à fé. Esquecer-se de que você é filho do próprio Deus. Você se lembra daquela história bíblica, quando uma mulher tocou Jesus no meio da multidão, ela precisava de um milagre, ela precisava de uma solução, já tinha tentado de tudo, nada havia funcionado antes, ela não tinha mais esperança em outro lugar, não havia mais energia nela, ela não tinha mais recurso algum, mas Jesus era sua última esperança, e ela tocou Jesus. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a mesma história. Falam da velha identidade dela quando ela foi ter com Jesus e de como Jesus a tratou e o que ela passou a ser. Os três evangelistas dizem que Jesus a chamou de filha e disse: filha, a sua fé a salvou. Mas por que ele chamou um único episódio nas Escrituras uma pessoa de filha ali no Novo Testamento? Ele chamou de filha porque ele queria dar uma nova identidade para aquela pessoa que creu nele. E é assim que ele quer fazer conosco. Sim, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Talvez essa noite ele esteja aqui tentando dizer para você também: tem de bom ânimo, meu filho. Você precisa crer, nunca se esquecer de que você é filho do próprio Deus. Mas há um segundo obstáculo. E esse obstáculo é esquecer-se de quem Deus é. Quando nós nos esquecemos de quem Deus é, de fato, nós vamos ter medo, vamos ficar desencorajados e ansiosos. E todas as vezes que ficamos ansiosos ou desencorajados ou sem esperança, é porque nos esquecemos de quem Deus é. Eu me esqueço do seu poder, que Ele pode fazer qualquer coisa. Eu me esqueço do seu propósito, que Ele tem um plano especial para a minha história, para terminar com um final feliz. Eu esqueço-me da sua presença, que Ele está sempre ao meu lado, mesmo que eu não veja, ou atrás de mim, para me proteger e me ajudar. Eu me esqueço da sua soberania, que Ele está no controle, mesmo quando eu não estou. Eu me esqueço da sua paz, que excede todo o entendimento e que pode me fazer dormir tranquilo em qualquer circunstância. Mas o fato é que o desamparo, o sofrimento, a solidão e o desespero muitas vezes se tornam então o primeiro passo para a fé. A fé começa quando nós percebemos que precisamos de um poder sobrenatural maior do que o nosso próprio. Quando nós descobrimos que o nosso treino, a nossa formação, a nossa experiência, nossas habilidades, inabilidades ou desabilidades ou qualquer outra coisa não são capazes de nos resolver o problema. Quando nós olhamos para os nossos recursos e descobrimos que eles não têm competência para aquilo que nós precisamos. E então nós descobrimos que Deus é Deus e que nós precisamos dele. Você não pode esquecer que é preciso crer para ver. É assim que a fé é definida na galeria dos heróis da fé. Crer para ver. Eu queria pedir algo a você agora. Que você virasse para quem está ao seu lado, nesse momento. Pode ter mais de duas pessoas, mas vire-se para quem está ao seu lado, mas abra a Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1 a 13, e leiam juntos agora. Leiam esse texto juntos neste momento. Hebreus capítulo 12, verso 1 a 13. Vire-se para quem está perto. E se quem está perto de você não trouxe Bíblia, compartilhe a sua. Vamos ouvir essa promessa de Deus, essa experiência que Ele quer que nós tenhamos. Encontraram o texto? Então leiam, por favor. Você que está assistindo o culto pela internet, abra sua Bíblia também. Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. Leia aí em voz alta, para você mesmo ouvir. Conseguiram ler? Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. Você leu agora aí com seu companheiro. Ele fala dos pesos e embaraços que nos assediam.
dos obstáculos que bloqueiam o nosso caminho, que impedem a nossa felicidade, a realização dos nossos sonhos. São problemas na nossa história que impedem que novos capítulos de vitória apareçam. E você deve ter identificado alguns, talvez se identificado com algum deles. Quando é que você vai crer que Deus pode livrá-lo destes embaraços? Quando é que você vai crer que Deus quer escrever uma história diferente, nova, bonita, de superação, um novo capítulo? Quando é que você vai pedir a Deus que te entregue uma página em branco para começar de novo? Porque a história anterior não foi tão boa, você quer uma nova história, uma história de vitória, uma história de confiança. Quando é que você vai crer que Deus pode te livrar? Deus tem um plano para fazer isso hoje, nessa noite. E eu quero desafiar você a abrir o seu coração nesse momento. Deus quer reescrever algumas coisas que não estão escritas de maneira bonita, legível, ou exatamente como Ele sonhou. Ele tem um plano para um final feliz na sua história. E eu não sei se nesse capítulo, nesse momento da trama da sua vida, você está se sentindo bem com o seu papel. Eu não sei se você está feliz com o seu papel. Eu não sei se você está realizado com o andamento da sua história. Mas esse momento agora, está chegando o momento agora da oração, em que nós vamos entregar as nossas histórias para Deus e pedir que Ele escreva de novo aquilo que não está bonito. E eu quero que você fique em pé a hora que você ouvir Deus falando com você através de uma canção. E quando você ouvir Deus chamando você para esse novo momento, para essa nova história, fique em pé e já comece a orar. E eu vou estar orando daqui também, porque novas histórias começarão essa noite para todos aqueles que decidirem deixar ser Deus o seu escritor. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que a minha vida tem valor? Que um Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante? Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero, ó Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever, cada palavra tua quero ser, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor,
Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede de termos a nossa vida escrita por Ti a cada dia. E nessa noite nós tomamos a decisão de pedir ao Senhor que nos aumente a fé, que nos faça crer para ver, e que o Senhor possa escrever a partir de agora uma história com um final feliz, como o Senhor tanto desejou até aqui. Pode ser, Senhor, que em alguns momentos, quando nós tentamos ser o nosso próprio autor, nós tenhamos errado, borrado, sujado as páginas, mas nós estamos aqui para entregar a Ti a nossa vida e pedir que o Senhor a escreva conforme a Sua vontade. Nós queremos pedir que o Teu Espírito batize a nossa vida. Queremos ir para casa agora, na certeza de que não estamos sozinhos, mas o Senhor está sempre conosco, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.